Doutores, estamos online no YouTube. Ok. Então, acho que podemos iniciar, né, Anderson? Isso. Perfeito, presidente. Então, ok. Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos, né? O direito, ele tem por finalidade a proteção formal dos direitos, sejam eles individuais ou coletivos, contra ações ou omissões de entes privados ou públicos, que interferem no desfrute de seus direitos fundamentais. A comissão carrega no seu próprio nome a sua atribuição, que é a missão da defesa dos direitos humanos, sempre fundada sobre o respeito pela dignidade e valor humano. Constantemente, a comissão recebe denúncias de violações dos direitos humanos, que demandam ofícios, acompanhamentos e cobrança de providências cabíveis aos órgãos responsáveis. Além do nosso trabalho burocrático, a comissão contribui no acompanhamento e tramitação de projetos que asseguram recursos para viabilizar a execução de programas em direitos humanos a nível estadual e municipal, através de participação nos conselhos, comitês, entre outros. Os direitos humanos vão além das grades de um sistema prisional. Incluem o direito à vida, à liberdade de opinião, expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Hoje teremos a primeira live sobre a execução de programas em direitos humanos, a nível estadual e municipal, através de participação nos conselhos, comitês, entre outros. Os direitos humanos vão além das... Hoje teremos a primeira live sobre a temática de direitos humanos. Devo ressaltar que essa live é mais um dos projetos desenvolvidos pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos do Conselho Seccional. A reunião tem como público-alvo advogados, acadêmicos, investigadores, educadores, professores, estudantes, todos que, por uma ânsia de conhecimento, buscam se aprofundar na temática dos direitos humanos. Tenho a honra de apresentar a todos e todas hoje a nossa live. A mediadora será a doutora Marilena Indira Winter, doutora em Direito das Relações Sociais, procuradora do município de Curitiba e vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraná. As palestrantes: Amélia do Carmo Sampaio Rossi, mestre e doutora pela Universidade Federal do Paraná, professora titular de Direito Constitucional da PUC, integrante do mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas da PUC Paraná e coordenadora do grupo de pesquisas Alteridade e Constituição na perspectiva das tensões contemporâneas. Temos também a doutora Merina Girardi Fachin, que também é membro da nossa comissão, doutora em Direito Constitucional, com ênfase em Direitos Humanos, professora de cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal, advogada e integrante da nossa Comissão de Direitos Humanos do Conselho Seccional e Conselho Federal. Priscila Pracha Sá, doutora em Direito pela Universidade Federal, professora da PUC e da Universidade Federal do Paraná, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Eu agradeço a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Realmente é uma honra muito grande para a Comissão de Direitos Humanos ter os senhores e as senhoras junto com a gente nesse momento, um momento que merece uma reflexão mais aguerrida com relação aos direitos humanos, em virtude realmente do momento histórico que passamos. Eu agradeço e, sem mais demora, passo a palavra à doutora Marilena Indira Winter. Muito obrigada, Newton, grande amigo. Muito boa tarde a todas e todos que aqui estão. Eu saúdo muito rapidamente o doutor Newton Ribeiro de Souza, o presidente, e toda a diretoria da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB do Paraná, a doutora Mirtz, que aqui está, a doutora Camille,
o nosso co-anfitrião, o nosso querido conselheiro estadual, doutor Anderson Ferreira da Silva, todos vocês que aqui estão, e saúdo muito, com muito entusiasmo, essas 3 grandes mulheres que eu admiro tanto aqui, respeito pelo seu trabalho, pela sua produção intelectual, pela sua história de vida, e quero dizer que é uma honra estarmos aqui hoje. Recebi esse convite da comissão para representar a OAB do Paraná, dizer que é uma satisfação nós, por assim dizer, entrarmos na casa das pessoas hoje, nós que estamos aqui de uma forma inédita no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, né, obedecendo aí as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, cada um na sua casa, para um debate que eu tenho certeza será muito marcante, pelo esmero do conteúdo de cada uma dessas palestrantes, pela seriedade do debate, pelo aspecto crítico e também pelo amor às boas ideias, principalmente. A minha tarefa aqui, então, é ser a facilitadora desse debate, fazer essa mediação. Dizia agora há pouco que estou estreando nessa função aqui de forma virtual, já peço antecipadamente desculpas aí por qualquer deslize da minha parte, e farei uma brevíssima introdução, em seguida passarei a palavra, então, a quem realmente interessa, nossas 3 palestrantes de hoje. Gostaria de pedir a todos que, se tiverem perguntas, por favor, nos encaminhem nos canais, e se identifiquem, digam seu nome, o seu local de onde vocês estão nos assistindo também, e desde já nós agradecemos a todos. Bem, a pandemia pela qual nós estamos passando, assim como o seu alcance, a sua dimensão, tem representado uma ameaça à vida e à saúde como direito autônomo a todas as pessoas, em todos os cantos, mais diferentes cantos do planeta. E importam, por um lado, impõem aos países, aos seus governos, no mais elevado grau de comprometimento, a proteção às pessoas, à saúde pública, exigindo, então, ações urgentes, que vêm sendo tratadas no âmbito político, no âmbito da medicina, da economia, da saúde pública, até mesmo da segurança, num ambiente de incertezas, né? Enfrentamento do desconhecido. Por outro lado, essas medidas todas que se impõem dessa forma, elas levam também a uma ênfase muito grande no uso do poder estatal. E, consequentemente, esse reforço do poder estatal pode, e como de fato tem levado à restrição de direitos e alguns efeitos negativos sobre as liberdades e sobre direitos fundamentais. Logo, a primeira premissa deste nosso encontro hoje é a de que, sim, a pandemia da Covid-19 é um assunto de direitos humanos, porque, sem sombra nenhuma de dúvidas, quando nós constatamos que qualquer movimento que possa implicar numa oscilação entre essa equação do equilíbrio entre poder estatal e os direitos e as garantias individuais ou coletivas, nós estamos falando de impactos relevantíssimos sobre as instituições e sobre os regimes democráticos, e especialmente sobre as pessoas mais vulneráveis. Portanto, essa é uma primeira premissa que perpassa a motivação desse encontro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Essas restrições de direitos têm, sim, por certo, um grau de tolerabilidade diante da ameaça gravíssima pela qual nós estamos passando e até, por enquanto, extremamente desconhecida, né? Considerada que é aí talvez a crise mais grave, a crise sanitária mais grave dos últimos 100 anos. Portanto, neste cenário, é importante que nós compreendamos
que os desafios que são impostos a toda uma geração de líderes mundiais, esses desafios compreendem, sim, como dissemos, salvar vidas, proteger pessoas, assegurar a sobrevivência pós-pandemia, inclusive. Mas é importante que nós tenhamos em mente que no epicentro dessas ações e desses desafios está também assegurar o pleno respeito aos direitos humanos. E isto não é à margem, de forma subsidiária, alternativa, secundária. Ela é uma questão central, porque essas restrições de direito, elas precisam ser compreendidas dentro dos seus limites, elas só podem pertencer a uma margem de aceitabilidade dentro do mínimo necessário, daquilo que for inevitável, se elas tiverem também motivações suficientes, bases científicas que as justifiquem, elas devem ser razoáveis, ter uma duração que seja compatível com a sua finalidade, com os seus objetivos, tanto para a sua implementação das medidas, a urgência dessas medidas, e também para a suspensão dessas medidas. E, acima de tudo, essas ações precisam respeitar a dignidade da pessoa humana. Esse diálogo, então, que hoje, doutor Newton, me permita dizer, eu penso que isso foi propositado na data de hoje, dia 13 de maio, que é um dia tão significativo na nossa história, que deve ser lembrado como simbolismo, que ele representa na luta abolicionista no nosso país, em que pese não ter resolvido absolutamente de forma nenhuma a questão das desigualdades estruturais pelas quais nós passamos, ele é, sim, um marco relevantíssimo, através de uma lei assinada por uma mulher, inclusive, mas nós, então, vamos estabelecer esse debate. Lembrando que nós temos realmente assistido uma proliferação, digamos assim, de normas aqui no Brasil, em outros países, penso que não é diferente, a instituição dos chamados regimes excepcionais em diversos âmbitos, desde os âmbitos públicos, desde o regime jurídico das relações privadas, e justamente essa excepcionalidade que, num primeiro momento, ela assombrou tanta gente, pelo impacto que tudo isso vem causando nas pessoas, percebe-se que já vem sendo observada com uma certa condescendência aquilo que tem sido encarado como o chamado novo normal, Eu abro aspas aqui, a desembargadora Priscila vai falar sobre esse tema. Mas é preciso, então, que nós todos estejamos vigilantes, que nós estejamos de olhos bastante abertos sobre o que cabe e o que não cabe nesse pacote do novo tolerável em termos de direitos humanos. É importante que se diga isso, que deve ser aquilo que se separa, do normal, do que é anormal, abusivo, ilegal e, em última análise, absolutamente intolerável. Então, nós temos, sim, visto atitudes que nos fazem crer num ressurgimento aqui da solidariedade espontânea, bem intencionada no seio das comunidades, mundo afora, seja ela em forma de arte, em forma de comida, em forma de dinheiro, em forma de apoio psicológico, de palmas e até mesmo de lágrimas de empatia, É isso que nos move essa esperança. Nós temos visto e temos participado esperançosos, no resgate de uma vida talvez mais simples, mais sustentável e, quiçá, até mais valorosa. Mas a questão que não pode escapar aos nossos olhos, que nós não podemos perder de vista, é se, a pretexto do combate de uma epidemia, nós não estamos, na verdade, sob o risco de uma outra epidemia, que é a do desrespeito aos direitos humanos. Então, dito isso, a título introdutório, também levantando alguns aspectos que serão abordados aqui, eu tenho a imensa satisfação de passar a palavra para a professora, doutora, e que faz o favor de ser também minha amiga pessoal, doutora Amélia Rossi,
palavra é sua. Amélia, você está sem som. Eu ligo e ele desliga sozinho. Muito obrigada pela tua apresentação, sempre carinhosa. E eu gostaria de iniciar também fazendo um agradecimento ao convite, não é? Agradecendo a ESA e também à OAB, né, a Comissão de Direitos Humanos, na sua pessoa, Marilena, uma amiga, não é, querida, e também na pessoa do João Henrique Arcoverde, que foi quem entrou diretamente em contato comigo, eu agradeço muito. E eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, não é, porque eu estou entre amigos, não é, e estou aqui com pessoas que a gente encontra sempre nas trincheiras na defesa dos direitos humanos, a professora Priscila, a professora Melina, e você também, né, Marilena? Eu chamo todos de professor, porque eu acho que é o maior título que nós podemos ter, eu tenho muito orgulho de ser apresentada como professora, é o que mais me dá prazer, né? Então eu agradeço a todos, né, e especialmente em nome aqui da professora Marilena, a OAB e a ESA, tá? Eu vou começar com uma frase que ela me arrepia muito, eu gosto muito, que é do José Saramago, quando ele escreveu, não sei se vocês leram o livro As Intermitências da Morte, ele começa com uma epígrafe, e essa epígrafe é muito assustadora, mas eu acho que ela é muito importante para nos levar a várias reflexões aqui. Ele diz lá na epígrafe, não é, que introduz as intermitências da morte, ele diz lá, saberemos cada vez menos o que é um ser humano. E eu acho que já há algum tempo, não é, nós estamos vivendo isso, nós estamos nos desumanizando de alguma maneira, né? E eu acho que, de alguma maneira, esses momentos de reflexão e essa catástrofe, essa hecatombe, não é, desta pandemia, pode nos abrir também algumas possibilidades de revermos, de nos revermos como pessoas. Então eu abro com essa frase. Eu gostaria também de, introdutoriamente, fazer um cenário no momento que nós nos encontramos na dimensão da pandemia, né? Hoje, dia 13 de maio, saiu a última pesquisa da Universidade Johns Hopkins, e nós temos no mundo hoje mais de 4 milhões e 200 mil pessoas infectadas. Nós temos mais de 280 mil mortes no mundo hoje, não é? No Brasil, nós ontem vimos com muita tristeza, e acredito, não é, a todos, que tivemos em 24 horas 880 mortes, sem contar a subnotificação, obviamente esse número deve ser muito maior, nós sabemos disso, né? Nós tivemos no Brasil, também por dados mais atualizados, nós estamos nos aproximando de 13 mil mortes no Brasil, né? Nós estamos com quase 180 mil infectados, 179 mil infectados no Brasil, e o Brasil hoje atinge o 7º país do mundo, não é, em número de casos, com maior número de casos. Obviamente que essas são aproximações oficiais, mas que estão abaixo, não é? Porque as previsões mais concretas e reais dos pesquisadores gira no Brasil, não é? Acredita-se em torno de 1.600.000 pessoas que estariam, então, infectadas. Não é pouca coisa. Nós estamos realmente diante, não é, de algo em termos, não é, mais a menos catastrófico. E para refletir sobre o que isso traz, não é? Porque quando a gente fala em pós-pandemia, na verdade nós estamos pensando, e eu vi outro dia uma palestra do professor Boaventura em que ele dizia exatamente isso, o professor Boaventura de Souza Santos, nós estamos, na verdade, pensando ou estabelecendo períodos, não é? A pós-pandemia, ela abre períodos de pandemias intermitentes. Então, ainda temos que lidar com essa perspectiva futura que não é exatamente muito alvissareira,
não é? Então, a pós-pandemia abre outros períodos intermitentes de talvez novas, não é, epidemias. Então, nós precisamos parar, não é, não só na ideia do isolamento físico e social, mas nós precisamos parar para pensar e refletir onde nós estamos e onde nós queremos chegar como humanidade. E aqui o meu tema, não é, ele gira em torno da ideia dos direitos humanos. E a ideia que eu quero estabelecer aqui é a dimensão, na verdade, da colonialidade desses direitos e como nós precisamos desse pensamento crítico para tentar buscar alternativas que tornem os direitos menos formais, especialmente os direitos humanos, e mais efetivos e mais concretos. Então, quando nós pensamos em direitos, tanto direitos fundamentais quanto direitos humanos, nós não podemos esquecer que eles estão ligados, não é, ao nascer daquilo que nós chamamos de modernidade, não é? E eles estão, então, vinculados à ideia de uma racionalidade instrumental muito própria do liberalismo clássico, que não deixa de ser uma racionalidade instrumental e econômica. Nós sabemos que, naquele momento, estão ascendendo grandes modelos liberais de Estado de Direito, e está se desenvolvendo o sistema capitalista, e os primeiros direitos, não é, vão começar a nascer. A modernidade é, então, segundo a história que nós, não é, introjetamos, a modernidade passa a ser o palco no qual a razão iluminada concebe a ideia de homem, não é, individual, o homem abstrato. Esse é o momento da grande sujeição dos direitos, não é? Não obstante, nós sabemos que os destinatários, mesmo naquele momento, fins do século XVIII, início do século XIX, os destinatários verdadeiros não giram em torno a esse indivíduo, não é? A esse homem, a esse sujeito individual e abstrato. Os verdadeiros destinatários, inclusive das primeiras declarações, serão, como nós sabemos, o homem branco e proprietário. Poderíamos até dizer, como dizem alguns, não é? O homem branco, heterossexual e proprietário. Não é? Então, quando nascem esses primeiros direitos, os chamados direitos individuais de liberdade, não é? Dentro dessas concepções racionalistas modernas, que se estabelecem por meio das primeiras declarações que anunciam, não é, essa novidade. Eu lembro aqui, e nem precisaria fazê-lo, porque vocês sabem melhor do que eu, a Declaração de Direitos de Virgínia, a Declaração Francesa de 1789, elas surgem, não é, proclamando direitos desse sujeito ideal, desse sujeito abstrato. E essa construção de direitos, e vou voltar a esse tema mais adiante, ela é estabelecida dentro de uma grande contradição, que é a contradição da modernidade, que traz em si aquilo que nós chamamos hoje de colonialidade. Não é? Toda essa estrutura de direitos com a qual nós trabalhamos, esse discurso de direitos com o qual nós trabalhamos hoje, foi construído também, e não podemos perder isso de vista, porque os efeitos se enraizam ainda hoje, foi construído dentro das grandes contradições que implicaram na escravidão, não é? Do negro africano, que implicaram no genocídio indígena, na exploração irracional da natureza e na subalternização da mulher. Vejo que, eu disse a vocês agora que os primeiros destinatários dessas declarações eram o homem, não é, individual e abstrato, mas que concretamente elas eram fruídas pelo homem proprietário heterossexual. Ou seja, as mulheres não participavam de início e ainda lutam hoje para verem igualdade de reconhecimento dos seus direitos. Elas não participavam de início, basta lembrar o Olympe de Gouges, não é, que quando tentou reivindicar as declarações, fazer e fez efetivamente uma declaração de direitos da mulher cidadã, ela encontrou como destino a guilhotina. Não é? E vejam até hoje os movimentos, não é, feministas que buscam a igualdade em relação às mulheres. Então vejam que toda essa nossa construção de direitos, ela está assentada nessas contradições, nesses paradoxos, que tem que nos trazer, não é, alguma ideia do porquê da baixa efetividade dos direitos humanos ainda hoje.
Dentro ainda dessa perspectiva, nós temos que entender que essa visão hegemônica de direitos humanos, que eu estou aqui superficialmente relatando a vocês, ela está assentada e caracterizada numa ideia de universalidade, de individualismo e de monoculturalidade, que não pode mais ser aceita hoje em dia. Inclusive, hoje, quando nós falamos em direitos humanos fundamentais, pensamos na sua dimensão transindividual. Né? A ideia do individualismo com a qual nasceram essas primeiras declarações, elas precisam ser gradualmente deixadas para trás. Obviamente que há todo um movimento histórico, não é, do constitucionalismo moderno liberal, depois do constitucionalismo social e ainda hoje daquilo que nós chamamos de constitucionalismo contemporâneo e de um avanço e extensão de rol de direitos fundamentais, mas a baixa efetividade dos direitos fundamentais, especialmente dos direitos humanos, ainda é muito gritante. Então, ainda falta muito a ser feito. Existem autores que dizem que direitos humanos só podem exercê-los aqueles que têm cartão de crédito. Davi Sanches Rubio é um dos autores que prega no mesmo sentido. Direitos humanos são ainda destinados para uma pequena parcela da população, porque efetivamente a maior parte da população está excluída, está alijada da possibilidade de efetivar e de fruir os seus direitos humanos. Esse é um palco, não é? Um cenário não muito agradável, mas importante em relação à necessidade das reflexões que nós devemos fazer hoje em dia em função disso. Isso tudo, não é, nos mostra o quanto ainda hoje os direitos humanos eles aparecem muito mais num prisma pós-violatório do que previamente, não é, de cuidado para a prevenção que não ocorram as violações. E ainda mais os direitos humanos, além de aparecerem mais num prisma pós-violatório, eles geralmente, quando reconhecidos, são reconhecidos numa dimensão formal e burocratizada, o que dificulta muitas vezes o acesso à sua efetivação. O que nós temos que entender, de alguma maneira, é que quando nós falamos em direitos humanos, nós não podemos estar imaginando que eles se reduzem apenas às dimensões formais normativas de previsão constitucional, legislativa, ou de previsão por meio das estruturas internacionais protetivas, por meio dos mais variados sistemas, tratados e declarações. Ambos são, não é? Todas essas dimensões são importantes, mas nós não podemos perder de vista que direitos humanos, na verdade, são espaços de luta por reconhecimento e por visibilidade. Essa é uma perspectiva, não é, estabelecida através da visão do professor Joaquim Herrera Flores. Então, mais do que o reconhecimento normativo, direitos humanos são espaços de luta, são espaços de transformação, são espaços de utopia. Eu sempre falo isso, quem é meu aluno, não é, já sabe dessa ideia. Eu uso aqui a noção de utopia naquela perspectiva daquele autor, não é, o Eduardo Galeano, já falecido, que diz que a utopia é como a linha do horizonte. Quanto mais a gente se aproxima, mais ela se afasta. Mas a utopia, na verdade, ela existe para isso. Ela existe para nos pôr em movimento, não é para ser alcançada. É para nos pôr em movimento, para nos fazer transformar. Não é? Então, de alguma maneira, os direitos fundamentais, os direitos humanos fundamentais têm essa dimensão de utopia que não pode ser esquecida, que é uma dimensão de luta e transformação. Eu gostaria também de estabelecer aqui, né, fazendo essa pequena introdução, não é, dos direitos humanos que nascem na modernidade, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o mito da modernidade, não é, ou melhor, da modernidade e colonialidade. Tá? Lembrando aqui a vocês, aqueles que estudam direitos humanos, a controvérsia de Valladolid, não é? Em 1550, entre Sepúlveda e Bartolomeu de las Casas, quando eles discutiam se o índio podia ser escravizado, se o índio tinha alma, ou se o índio era humano, se ele era uma pessoa humana. Né?
E não é por outras ocasiões que nós escutamos alguns discursos institucionais, infelizmente, que dizem isso. Não, mas o índio é quase humano. Eu escutei isso há um tempo atrás. Né? Vejam, nós estamos em 1550, é como se nós voltássemos para 1550 na controvérsia de Valladolid. Mas o que eu quero deixar claro aqui com vocês é a ideia da perspectiva de superioridade da chamada modernidade, não é? Quando vem a modernidade, a ideia do homem universal, a ideia de que a razão é universal, é instrumento da descoberta da verdade, a ideia da centralidade eurocêntrica do discurso, não é? A centralidade eurocêntrica da ciência e a subalternização daqueles que deram sustentação a essa centralidade eurocêntrica. Né? De alguma maneira, essa perspectiva de superioridade da modernidade eurocêntrica, eurocentrada e depois americanizada com o tempo, ela legitimou uma prática de violência que se perpetua e se enraiza até hoje, que nós não podemos desconhecer para tentar combater as violações, previamente, as violações de direitos humanos. Não é? O que eu estou querendo dizer a vocês aqui é o seguinte: se, por exemplo, o bárbaro, não é? O índio, o negro, o incivilizado, ele se opôs em algum momento ao processo civilizador, abriu-se então a possibilidade da guerra justa. O que era a guerra justa? A guerra justa, só um minutinho. A guerra justa era justamente essa ideia de que aquele que não se submete, aquele que não se quer ver como subalternizado, não é? Ele dá motivos para que seja empregada a violência, a ideia da violência civilizadora. Não é? O que aconteceu com a invasão da América, o que aconteceu no genocídio indígena, a escravidão, não é, africana, que deu dimensão e desenvolvimento e possibilidade de desenvolvimento a um sistema com o qual nós tratamos até hoje, que é o sistema capitalista. Então, a própria ideia de guerra justa, não é, ela abre a noção de que o processo civilizador pode usar de violência, porque se o bárbaro não quer se submeter, ele abre, então, a possibilidade do uso da violência e há um bom motivo para que isso seja feito. É a ideia, então, justamente da guerra justa, não é? Isso implica na destruição, na exploração, a destruição da natureza, não é? É um efeito colateral da guerra justa que é admitido e naturalizado com a guerra justa. A dizimação das populações é um efeito colateral admitido em relação à ideia da guerra justa. A escravidão africana, não é? A colonização indígena, são todos efeitos colaterais admitidos por aqueles, não é, incautos que não admitiam um processo civilizador. Então, é preciso levantar-se também o mito da modernidade. E mais do que isso, é preciso entender que, junto com a ideia de modernidade, está também a sua dimensão, o seu lado obscuro, que é a colonialidade. Ou seja, nós podemos pensar assim, não, mas com a independência dos estados colonizados, né, na dimensão lá do colonialismo, isso acabou. Não, não acabou. A colonialidade é justamente a perpetuação, não é, dos efeitos do colonialismo que se instrumentalizam, não é, e se perfazem no tempo e continuam sendo vistos até hoje, e nós já vamos, não é, entender por quê. Então, de alguma maneira, nós não podemos esquecer que a modernidade ela é constitutiva da colonialidade. E a colonialidade que nós vivemos até hoje, ela é justamente a permanência desses efeitos perversos do colonialismo que não se extinguiram, então, com a independência das colônias. E nós não podemos perder de vista que a colonialidade, então, ela acompanha todo o processo, inclusive, de mudança do sistema capitalista. Desde lá dos primórdios, fins do século XVIII, Revolução Industrial, o capitalismo concorrencial, até todos os demais processos, até pensarmos hoje no assentamento de uma economia global. Então, a colonialidade acompanhou as mudanças do capitalismo, acompanhando a racialização
da humanidade, a criação dos Estados-nação, a ascensão da ideia de uma razão única universal e a criação de subjetividades hierarquizadas. Vejam que a própria construção de direitos, eu chamei a atenção anteriormente, ela repousa sobre essas contradições. Não é? É por isso que a perspectiva decolonial, como nós chamamos, ela é uma perspectiva que se propõe a denunciar que essas estruturas de colonialidade do ser, do saber, né, e do poder, elas continuam enraizadas nas nossas sociedades hoje e continuam gerando os seus efeitos indesejados e colaterais. Existe um autor que eu até citei anteriormente, chamado Davi Sánchez Rubio, em que ele, em determinado texto, ele aloca para nós novamente a ideia do mito, não é, do Minotauro, a história, não é, do Minotauro. E ele nos conta, reinterpretando o mito, que o rei Minos, na verdade, ele manda construir um labirinto, não é, onde se encontra um segredo, que é lá onde ele esconde, não é, construído lá por Dédalo, onde ele esconde o Minotauro. O Minotauro é um grande segredo. E para manter essa ilusão de que o reino, né, de Minos se mantinha instável, ele submetia periodicamente alguns jovens gregos ao sacrifício. Né? Então, graças a esses sacrifícios dados ao Minotauro escondido lá, é que se podia negociar, estabelecer o comércio, o mercado funcionava e tudo se achava sob, né, os auspícios lá do rei Minos, tudo se achava que corria bem. É interessante, não é, aqui a trazer novamente a mitologia para nós pensarmos que Minotauro hoje nós estamos escondendo, que merece o sacrifício, não é, de morte de tantas milhões e milhões de vidas. Não é? Qual é efetivamente o Minotauro que as sociedades ocidentais estão escondendo hoje? O que elas estão alimentando com tantas vidas? Né? E, de alguma maneira, eu acho que, até me encaminhando, né, em função também do tempo, mais ao final da minha fala, nós não podemos esquecer que esse nosso, simbolicamente, Minotauro está muito vinculado ao desenvolvimento e, especialmente, à dimensão do capitalismo financeiro neoliberal desde a década de 90 até o momento atual. De alguma maneira, a lógica instrumental econômica densificada pelas dimensões do neoliberalismo globalizante desde a década de 80, a partir da crise, né, do petróleo de 74 e 78, ela estabelece e ela aprofunda cada vez mais essas dimensões de precarização, né, da vida dentro das sociedades e dentro dos estados. Nós podemos ver isso por meio da ideia contínua e paulatina, não apenas do Brasil, mas também em outros estados, né, da noção e da função de serviços públicos tão importantes quanto a saúde, né, quanto a educação, entre outros. De tal maneira que hoje, quando nós falamos em saúde, nós também temos que pensar na saúde não apenas individual e coletiva, mas na saúde do planeta. Talvez o vírus, né, de alguma maneira, nos traga essa lição, a necessidade de nós cuidarmos também da saúde do planeta. Não é? Vejam, é essa lógica neoliberal com a qual nós estamos convivendo há pelo menos 40 anos, que traz novamente essa tensão que não deveria existir, e essa dicotomia entre a vida e a economia, que nós temos visto e que o vírus tem nos jogado nas telas todos os dias, não é? Essa ideia de que existe uma dicotomia entre vida e economia. Então, nós temos que começar a prestar atenção, não é, com relação a essas coisas que estão sendo colocadas à nossa frente. Em outro texto, o professor Boaventura de Souza Santos, por exemplo, ele nos coloca que hoje nós temos basicamente dois grandes inimigos em relação aos direitos humanos. Né? Para ele, o primeiro grande inimigo dos direitos humanos é o neoliberalismo, a lógica neoliberal. Por quê? Porque ela promove um ataque aos direitos sociais, econômicos e culturais, que não é outra coisa que nós temos visto nos últimos anos no Brasil.
tá? Independentemente da cor ideológica do governo. Nós temos visto um desmantelamento com relação a isso. E isso, obviamente, não acontece apenas no Brasil. A lógica neoliberal transforma direitos em mercadorias intercambiáveis no mercado. Não é? Então, você precisa ter acesso à saúde. Nunca se mostrou tão importante as estruturas, não é, de construção de uma saúde pública, de acesso universal, de qualidade, não é, e gratuito. Não obstante, a lógica neoliberal precariza, através das políticas, não é, de contenção do governo, precariza cada vez mais acesso a essas dimensões. Então, quem quer ter acesso à saúde faz o quê? Compra um plano privado de saúde. Então, saúde, educação, previdência, assistência social é vista como assistencialismo e não como direito fundamental. A lógica neoliberal perverte, precariza e nos inviabiliza, não é, a possibilidade de fruição de direitos já consagrados e, portanto, os torna inefetivos. Um outro grande inimigo, na visão também do professor Boaventura de Souza Santos, em relação aos direitos humanos, diria, não é, nos últimos tempos, no momento atual, o crescimento da extrema-direita. E nós não podemos nos calar frente ao que nós temos visto, não só no Brasil, mas no mundo todo. E o crescimento da extrema-direita, para nós, é preocupante, porque ela também promove um ataque a direitos fundamentais, e, nesse caso, também os direitos civis e políticos. A extrema-direita, infelizmente, não é, viola constantemente, intermitentemente, também os direitos civis e os direitos políticos. Esses seriam, na visão do professor Boaventura, não é, os dois grandes, digamos assim, inimigos hoje atuais dos direitos humanos. E, obviamente, que isso pode nos remeter à própria ideia e ao conceito de necropolítica. Não é? Dentro de uma estrutura precarizada, onde a lógica do mercado é colocada acima da lógica da vida, não é? Nós vamos ver que é por meio da necropolítica do filósofo camaronês Achille Mbembe que os estados e os governos escolhem aqueles que vão viver e quem, não é, vai morrer. Quem serão os descartáveis dentro daquela estrutura sociopolítica. Vejam que, de alguma maneira, não é, os efeitos da Covid, nós vamos ver, e ainda é uma especulação, porque não temos ainda pesquisas científicas que comecem a relatar e nos trazer números, não é, científicos com maior precisão, mas nós não podemos nos furtar a perceber que esses efeitos, né, eles vão ser mais sentidos exatamente em relação às populações vulneráveis. Eu penso aqui nas mulheres, eu penso nos afrodescendentes, eu penso aqui nos indígenas, nos moradores da periferia, nas pessoas em situação de rua, etc. Ou seja, aqueles mesmos que a modernidade enterrou para construir com altivez as suas estruturas de centralidade, de pensamento. Não é? Então, vejam que a colonialidade é justamente essa dimensão, esses efeitos colaterais, eles vêm de lá de trás e eles continuam hoje. Eles têm a ver com a baixa efetividade dos direitos humanos para a maior parcela, para a maior parte da população. Não é? Vejam que, mesmo antes da pandemia, o Estado nunca se preparou de maneira adequada para atender essa população, os descartáveis do mundo, aqueles que estão na periferia, na dimensão da exclusão da vida. Né? E esses que vão ser, obviamente, os mais afetados pela pandemia. Nessa perspectiva, o que eu acho, para concluir, que nós precisamos refletir é que nada do que se faz, e tudo que se faz em termos de defesa de direitos humanos no âmbito interno e internacional é obviamente importante e essencial, mas nada do que se faça pode gerar efeitos e tornar mais eficazes esses reconhecimentos e proteções se nós continuarmos com o nosso mesmo modelo de desenvolvimento e de consumo de massa que está assentado
não é? Na ideia da energia fóssil, da agricultura industrial, do transporte individual, enfim, essa estrutura com a qual nós nos acostumamos a conviver precisa mudar. E eu acho que essa é a lição, não é, mais importante que essa pandemia nos deixa. É que se nós não mudarmos, se nós não buscarmos sustentabilidade, se nós não cuidarmos da saúde individual, coletiva e da natureza, não é, do equilíbrio ambiental, da simbiose entre o homem, a natureza e a vida, nós teremos um destino curto. Vejam que isso não é novidade, as mudanças do ecossistema, as alterações climáticas já têm sido denunciadas há muito pelos cientistas, mas não têm sido levadas a sério. É o momento de nós levarmos a sério, né, a retomada da nossa humanidade. Eu agradeço muito a paciência de vocês em me escutarem. Eu peço desculpas já antecipadamente, porque eu não poderei ficar até o fim, eu tenho uma outra live para fazer, e eu espero ter podido contribuir um pouquinho aí com vocês nessas reflexões. Nós não temos realmente respostas, na verdade, o importante para nós nesse momento é fazer as perguntas adequadas. Muito obrigada. Muito obrigada, Amélia. Me permita dizer que você, como sempre, aí colocou questões fundamentais, foi uma verdadeira aula. Eu acredito que você, em curto espaço de tempo, eu até não te interrompi, porque você não vai participar aqui da parte final, né? E dizer que você toca em assuntos, em questões fundamentais aí, e que nos fazem pensar até que ponto o próprio direito não foi um grande instrumento, né, para a consolidação daquilo que você aponta hoje como o lado obscuro da modernidade, que é justamente a colonialidade, e eu falo aqui especificamente do Código Civil como instrumental disso, né, do sujeito abstrato, neutro. Então, eu queria, Amélia, rapidamente aqui, só mencionar que foram vários comentários aqui, nós temos vários alunos, inclusive, aqui participando, e vou para, assim, nós temos o gostinho de um pouquinho mais de te ouvir, uma pergunta que foi encaminhada, tenho algumas, mas eu vou selecionar uma apenas, que eu tenho várias falas aqui, tem gente de Brasília, do Paraná, de Santa Catarina, vários estados aqui. Mas há uma questão que foi colocada, que é do Orival Schumacher Batista Neto, que ele faz a seguinte colocação. Citando o Gabriel Marcel, se não se trata do desenvolvimento pessoal do ser e não do sistema econômico, professora. O viés não parte da origem do que a pessoa vê e não o que o sistema quer? Essa é a pergunta dele. Se você puder fazer uma rápida abordagem. Então, Orival, eu agradeço a pergunta, mas nós fazemos o sistema, como nós fazemos as instituições, não é? O que é o Estado? Nós somos o Estado. O que é o poder legislativo, executivo? Nós ajudamos a compor ou escolhemos. Nós fazemos escolhas. Por isso, não é, a necessidade da nossa reflexão para a mudança. Nós criamos esse sistema, nós vamos ter que alterá-lo. Acho que é isso. Tá certo. Muito obrigada, professora Amélia. Eu queria dizer que você também terminou com uma frase otimista, né? Que é o caminho do resgate da humanidade. Então, eu, como uma otimista de carteirinha aqui, registro aqui que você também nos aponta um caminho. Muito obrigada pela sua brilhante participação. Eu agradeço. E eu, de imediato, já passo a palavra para a professora, doutora, advogada, brilhante Melina Fachin, cujo tema hoje será Direitos Humanos Vulneráveis e Pandemia. Obrigada, doutora Marilena. Eu queria agradecer muito o convite que me foi feito para estar aqui hoje, seja porque é um convite da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, que eu acho que é uma comissão que a minha é muito cara, mas institucionalmente a OAB é muito cara e talvez mais do que nunca, né, desempenha aí um papel decisivo. Além disso, é uma alegria estar aqui ladeada pela professora Amélia, pela professora Priscila, e também tomo a licença aqui de nomeá-las como professoras, como disse a Amélia que me antecedeu, porque acho que é
talvez de todos os títulos que nós carreguemos aí com maior orgulho. É uma alegria também estar ao lado da Marilena, nessa, enfim, bancada feminina e virtual, mostrando a importância e o protagonismo das mulheres, né, em especial nesse momento, né, se nós somos mais afetadas pela crise da Covid-19, nós precisamos estar na linha de frente do pensamento de alternativas, da construção, né, de possibilidades críticas dentro desse cenário. E, além disso, vejo aqui tantos amigos e amigas queridas aqui virtualmente, Anderson, Helena, João Arcoverde, o Dr. Newton, Amir, enfim, não consigo nem ver todos pela disposição do Zoom, mas aqui no meio os que consigo ver agora, e dizer a vocês que em épocas de reclusão é um bálsamo estarmos juntos, né? Ainda mais irmanados numa, enfim, discussão que eu acho que é a discussão que deveria estar sendo posta nesse momento, que é efetivamente a defesa dos direitos. É muito difícil falar depois da Amélia. Amélia, enfim, foi cirúrgica em todos os pontos aí nevrálgicos da construção dos direitos humanos, né, com os marcos teóricos também, dos quais compartilho, o professor Davi Sanchitube, o professor Herrera Flores, o professor Boaventura, mostrando justamente isso, esse efeito do ponto de vista institucional e do ponto de vista global, né, no qual estamos inseridos, e necessariamente apenas esse olhar, apenas essa lente expandida que vai nos dar uma compreensão, né, uma compreensão de uma realidade crítica dos direitos humanos para construirmos uma alternativa que possa ser uma alternativa emancipatória dos direitos. E é justamente dentro desse gancho aí final que a fala da professora Amélia deixa, do qual parto, que de fato, acredito que os direitos humanos possuem ou podem possuir uma lógica emancipatória, desde que tenhamos em mente toda essa desconstrução, né, dessa bagagem. E daí, a meu ver, falar de vulnerabilidades, que é o tema que havia proposto para o nosso debate hoje, faz muito sentido e é importante. Eu acho que em momentos como esse, da crise da Covid-19, todos nós nos sentimos vulneráveis. E, de fato, todos nós somos, né? Porque a vulnerabilidade é uma condição intrínseca à própria ideia de ser humano, né? Uma característica própria dos seres humanos. Todos somos vulneráveis, e em momentos como esse a nossa mortalidade, né, ou a nossa possibilidade de morrer fica mais clara, e isso aguça ainda mais as nossas vulnerabilidades, e ser vulnerável não necessariamente significa uma coisa negativa. Ser vulnerável tem uma relação direta com a nossa condição humana e a nossa capacidade de reagir, resistir e reconstruir diante das ameaças ou diante dos desafios que se colocam a essa vulnerabilidade. Só que nós temos graus diferenciados de vulnerabilidade, né? Nem todos têm a mesma capacidade de reagir, de resistir e de reconstruir. E daí, por isso que a noção de vulnerabilidade necessariamente é conectada com uma outra noção, que é muito importante para a própria noção de direitos humanos, que é a noção de alteridade, né? De ver o outro nas suas condições de vulnerabilidade, na sua capacidade de resistência, na sua capacidade de reação, porque, de fato, nós não somos, e a crise da Covid-19 deixa isso bem claro, nós não somos igualmente vulneráveis, nós temos grupos mais vulneráveis do que outros, né? Então, aqui são duas faces da mesma moeda, vulnerabilidade e alteridade, a meu ver, que estão no centro das preocupações dos direitos humanos. E, portanto, vulneráveis, ainda que sejamos todos, quando a teoria dos direitos humanos fala em vulneráveis, está falando aqueles que têm diminuídas, por diferentes razões, as suas capacidades de enfrentar violações ou ameaças a violações a direitos básicos, né? Então, por exemplo, o gênero é uma condição que determina que as mulheres, ainda que sejam uma maioria numérica, sejam um grupo vulnerável, né? Tendo em vista as nossas estruturas, tendo em vista todo o arcabouço de construção, não apenas do direito, mas toda a nossa formação social
bastante focada na figura masculina, isso coloca, obviamente, as mulheres numa condição de vulnerabilidade. A orientação sexual também torna-se condição determinante para a vulnerabilidade de gays, lésbicas, bissexuais, pessoas trans, né? A idade também faz de crianças e idosos aí grupos particularmente vulneráveis. As crianças, muitas vezes, pela sua própria invisibilidade, né? A falta de voz que elas têm, em especial, por exemplo, perante o direito. E os idosos também pelos desafios que a maioridade, né, traz, em especial em momentos como o momento da presente crise. As incapacidades, as deficiências também são outro marcador, uma outra lente que nós podemos colocar para demonstrar que, portanto, nós temos modos diferentes, graus diferentes de vulnerabilidade e que essas capacidades de reação, obviamente, não são as mesmas. Se isso já se coloca em tempos normais, quando nós falamos de direitos humanos, em tempos pandêmicos, isso só fica mais remarcado e mais ressaltado, né? A crise sanitária, ou a crise da Covid-19, que não é só sanitária, na verdade, é uma crise muito mais complexa que isso, ela nos coloca aí um hiperfoco nos problemas que já existiam, aguça as feridas que já estavam latentes. Então, se a discriminação de gênero, se as mulheres já eram aí mais vulneráveis, né, em condições normais de temperatura e pressão, por assim dizer, em épocas pandêmicas, isso se exacerba ainda mais, né? Isso se passa com todas as vulnerabilidades. E para ficar aqui só no exemplo da mulher, que é algo que até mesmo pela minha própria condição me é muito caro, né? A ideia que nós carregamos aí da divisão sexual do trabalho, né? Ou seja, essa ideia de que existem funções tidas como tipicamente femininas e outras como tipicamente masculinas, que é um discurso, na verdade, de inferiorização da condição feminina. Essa divisão sexual do trabalho tem acarretado às mulheres uma carga de vulnerabilidade ainda maior dentro do contexto da pandemia. Seja porque as mulheres são 85%, por exemplo, das enfermeiras que estão à frente da resposta da Covid nos hospitais, com essa ideia de que a função de cuidado é uma função intrinsecamente feminina, né? E mulheres que estão muitas vezes lidando com a pandemia em condições de trabalho absurdamente, né, inaceitáveis, sem equipamentos de proteção individual, passando medo de se contaminar, de voltar para casa contaminar suas famílias, porque tem esse outro lado. Essas mulheres estão na linha de frente, mas também dentro dos afazeres domésticos e dentro dessa visão que nós temos da divisão sexual do trabalho, no âmbito doméstico, as mulheres ainda continuam respondendo pela maior parte das funções, né, de limpar, de cuidado dos filhos, dos afazeres da casa, que obviamente também ficam exponencializadas nesse momento da pandemia. Então, esse exemplo mostra como, na verdade, a Covid-19, a crise da Covid-19, ela aguça, né, ainda mais as vulnerabilidades em matéria de direitos humanos. Isso pensando só num recorte, porque, na verdade, a vida não vem assim em preto e branco e as vulnerabilidades, na maioria das vezes, elas se somam dentro dos mesmos sujeitos. Então, uma mulher negra, uma mulher de uma classe social mais baixa, com menor recursos econômicos, enfrenta ainda mais dificuldades, né? Uma pessoa, por exemplo, com uma orientação sexual divergente da dominante, por exemplo, uma pessoa gay com alguma incapacidade ou com alguma deficiência, soma ainda mais vulnerabilidade. Então, isso mostra que o que nós temos aí são o que, enfim, muitos doutrinadores chamam aí de vulnerabilidades sobrepostas ou overlapping discriminations, né? Fatores de discriminação que se somam e que isso fica ainda mais evidente, né, nos números da Covid. A gente pode pegar, por exemplo, por que a população negra que mais morreu nos Estados Unidos? Porque também há uma coincidência com o critério socioeconômico, eram as pessoas mais pobres que não tinham acesso a um sistema privado de saúde. Então, nós temos aí um ciclo, né, que se retroalimenta. Com base nisso, é que nós temos que pensar, enfim,
e eu queria fazer uma fala inicial mais provocadora do debate aí, para que a gente possa juntos pensar, como disse a professora Amélia que me antecedeu, respostas nós não temos, o que nós temos aí que fazer são as perguntas, né, que nos pareçam mais adequadas nesse momento, mas com base nisso, nós temos que pensar aí qual o papel, enfim, do direito, né, o que nós podemos nos colocar nesse momento como reflexão. E aqui eu gostaria de lembrar um mantra que vem entoado pela OMS, que é o mantra das Nações Unidas, que é a ideia de que cada sujeito importa, cada sujeito com o seu recorte, né? Cada um é merecedor de igual respeito e consideração, já nos dizia do Working. Isso significa dizer que dentro dessa crise, cada um dos sujeitos importa, obviamente com os seus traços, com as suas peculiaridades, com as suas vulnerabilidades, mas nós não podemos deixar para trás essa máxima kantiana, não podemos cair na ideia de que a quantificação do número de vidas pode ser um cálculo utilitário, porque não pode, né? São, de ontem para hoje, são 800 vidas que se perderam. Isso tem uma carnalidade, é um ser, uma pessoa de carne e osso que deixa a sua história para trás, deixa a sua marca para trás, deixa os seus afetos para trás. Isso, em matéria de direitos humanos, é muito forte, muito importante e não pode ser esquecido, né? Agora, nós vivemos uma realidade bastante cruel e trágica, porque ao mesmo tempo que todos importam e cada vida conta, nós não temos recursos materiais para dar conta de todos, né? E aí que entra, sobretudo, o grande papel que o Poder Judiciário tem desempenhado nos últimos tempos, e o Poder Judiciário provocado pela advocacia pública e privada, né? E aqui há, na verdade, um somatório de esforços em tentar dar uma resposta, né, que seja uma resposta menos trágica para esse cenário enfim, de escassez e de escolhas trágicas que precisarão ser feitas, né? Obviamente, ainda que a crise da Covid-19 seja sem precedentes, a gente tem uma discussão muito evoluída em matéria, por exemplo, de judicialização de direitos, sobretudo em questão de judicialização de direito à saúde, né, e quais são os efeitos dessa judicialização. Agora, o que me parece bastante importante é destacar que aqui nós temos um papel que a jurisprudência como um todo, mas em especial a jurisprudência do STF chama, que é um papel desbloqueador. Ou seja, quando as respostas não vêm, quando as políticas públicas não são adequadas, quando nós temos um efeito minorador da tragédia, que é em um dia 800 vidas humanas serem perdidas, nós temos que juridicamente construir uma resposta robusta. Ainda que, obviamente, a resposta jurídica não seja um milagre, não crie UTIs e respiradores do dia para a noite, ela tem que ser uma resposta que se paute na premissa de que cada uma dessas vidas importa e que cada uma dessas pessoas, para o resguardo dos seus direitos, seja pela proteção constitucional, seja pela proteção internacional de direitos humanos, tem aí a necessidade de uma resposta do Estado para agasalhar aí a defesa dos seus direitos. Nesse sentido, a gente vê que com os sistemas locais de saúde já chegando ao colapso, alguns já colapsados, infelizmente, por exemplo, a realidade de Manaus dá conta disso, muitas ações coletivas já foram propostas, algumas demandas individuais também, pedindo o mínimo, que é transparência nas informações, para que nós tenhamos dados, para que a gente saiba como formular as nossas políticas de defesa dos direitos humanos, né? Essa é uma pré-condição básica, transparência e accountability, para que a gente possa efetivamente ter condições aí, dentro, óbvio, desse framework, né, dessa moldura nacional e internacional, proteger o direito à saúde, os direitos humanos dessas populações, em especial das populações mais vulneráveis, porque as estatísticas que chegam não dão conta de um mero acaso, né? Mais pessoas pobres morrendo, mais pessoas negras morrendo. A população encarcerada, que está sob a custódia do Estado, com índices de mortalidade muito superiores à da população não encarcerada, ou seja, aqueles de quem o Estado se responsabiliza por tomar conta, né,
ainda mais em condição de vulnerabilidade. Os profissionais da saúde, aqueles que estão trabalhando na linha de frente, empregados do Estado, colocando as suas vidas em risco para lidar com a pandemia, também aí sofrendo condições de ainda maior vulnerabilidade do ponto de vista da proteção de seus direitos. Assim que é esse quadro que deságua no atual momento, né, que é um quadro efetivamente catastrófico, né, em termos de proteção de direitos humanos, né, e, obviamente, infelizmente, no contexto da crise sanitária, ainda que as mortes sejam inevitáveis, né, o discurso tem que ser efetivamente de cada vida ser importante. A gestão pública no Brasil tem que trabalhar com essa premissa. É inaceitável que num país que tem os compromissos internacionais com os direitos humanos como o nosso e a proteção constitucional que nós temos internamente, que não seja dessa premissa que partamos e que caiamos aí numa cilada de contrapor o valor da vida com o valor da economia, porque aqui não há antagonismo, né? A ideia de desenvolvimento ela é uma ideia que contempla a proteção de direitos humanos, a proteção de direitos econômicos e sociais, né? Então, nós temos que efetivamente não só escapar, como combater essa ideia do discurso da barganha das vidas, porque, de fato, ele é inaceitável quando nós estamos tratando da proteção de direitos humanos. Eu, infelizmente, não acho que tenhamos razões para ser otimistas. Eu sou uma otimista inverterada, mas acho que, infelizmente, a nossa realidade nos coloca dados bastante preocupantes. Acho que nós temos um papel fundamental de aguçar esse debate, de colocar o dedo na ferida, de pedir pelo menos dados, informações, transparência. É o mínimo que se pode exigir num momento como esse. E, obviamente, acredito que instituições como a Ordem dos Advogados possuem aí um papel de extrema importância e responsabilidade nesse momento. Né? No momento, e aqui, infelizmente, me permitam o desabafo, que é um desabafo pessoal, né? Quando fazemos parte, junto com a Bielorrússia, de um conjunto de países que acredita de que nós não estamos vivendo uma ameaça séria à proteção dos direitos humanos, as instituições e a OAB, sem a menor dúvida, tem um papel de bastante destaque nisso, tem que vir à linha de frente e ressaltar, obviamente, a importância da defesa dos direitos humanos, a importância de levar a sério esse momento que nós vivemos. Isso, obviamente, não serve aqui como desânimo para nenhum dos senhores e das senhoras, pelo contrário, serve como um chamamento à responsabilidade, um chamamento à ação, né? E ainda que não tenhamos razões para ser otimista, porque infelizmente a realidade não nos deixa, eu estou com Ariano Suassuna, que fala que nós temos que ser realistas e esperançosos, então, né? Segundo Suassuna, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, então sejamos realistas e esperançosos a acreditar que nós ainda temos espaço para lutar pela defesa dos direitos humanos dentro desse cenário pandêmico que se coloca. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Melina Fachin, sempre precisa, contundente e, acima de tudo, muito inspiradora, professora Melina. Muito obrigada pela sua lição. Eu queria, já vou passar a palavra para a professora Priscila, depois nós retomamos com o debate, mas só fazer um adendo aqui, professora Melina, que ouvindo a sua fala, e ainda com as considerações feitas pela professora Amélia, de tudo aquilo que nós temos ouvido aí nos noticiários e vindo de quem vem, de quem deveria ter as coordenadas nesse momento, quando se responde que sinto muito, é uma pandemia e muita gente vai se contaminar, como se isso fosse
assimilável pelas pessoas, não há espaço para nenhum otimismo nesse cenário, realmente. Eu tenho que concordar com a doutora Melina, né? Se a gente for fazer um mosaico de tudo que a gente tem escutado, mas isso de dizer que eu lamento, né? Não temos o que te dizer no momento, isso ainda torna a crise pior ainda, né? E realmente... E daí, né? Desculpe interromper, mas o e Ou daí... isso, o e daí, quer dizer, como quem diz, vocês não sabiam que todo mundo ia se contaminar, né? Então, isso realmente é desesperador, esse cenário, né? Nós já vamos retomar, então, para os debates, quem quiser ir encaminhando perguntas aqui. Eu agora, então, tenho a honra de passar a palavra para a nossa querida desembargadora Priscila Placha Sá, e nossa professora também, Direitos Humanos, e que hoje tratará do tema o que é o novo normal em termos de direitos humanos. Essa que tem sido aí uma expressão repetida a rodão, né? Por todos. Boa noite a todas e a todos. Eu queria cumprimentar a doutora Marilena Winter, professora também, assim como a Melina, a Amélia e eu, né? Colega também da Pontifícia Universidade Católica, dizer que é uma honra, doutora Marilena, tê-la na vice-presidência da UAB e presidindo esses debates, né? Cumprimentar vários amigos e amigas, tô que nem a Melina aqui, se a gente puder dar uma olhada nas 3 telas, a gente vai encontrar muita gente conhecida. Vou tomar a liberdade de fazê-lo, então, na pessoa do meu querido amigo, Dr. Newton, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da UAB. Como disse a doutora Melina, não é à toa o protagonismo que essa comissão tem, doutora Marilena, na história dessa seccional, né, em momentos tão dramáticos, tão terríveis e tão difíceis, né, como disse a Melina, aí na trincheira, né, de muitas lutas. A Mirtes, né, também aqui da comissão, vários integrantes que aqui estão, Rogério Nicolau, o Marião, né, o maior advogado do mundo. Cumprimentar também o doutor Anderson Ferreira da Silva, nosso conselheiro. Faço em teu nome o cumprimento de todos os conselheiros e conselheiras que por aqui estão. A doutora Helena, né, com quem temos nos encontrado virtualmente aí no nicho específico da questão dos direitos, e a todos e a todas que estão aqui. A minha tarefa é em glória, Marilena, depois que a gente teve essas conferências produzidas pelas nossas queridas Amélia e Melina. A Amélia não pôde estar aqui, está num outro compromisso, mas eu vou então deixar a minha afetividade e o meu carinho na Melina, que ainda está aqui. Ambas são expoentes, né, na escrita dos direitos humanos, nas tratativas de um direito constitucional por essa perspectiva libertária, decolonial e muito conectada com o que a gente vai tratar. Eu vou fazer uma fala, Marilena, dentro do meu período, inspirada na pessoa que me fez o convite aqui em nome da comissão, que foi o João Walski, né? Ele foi me orientando na Federal e ele escreveu um trabalho sobre a ideia de biopolítica nas perspectivas do Agamben e do Foucault. Então, eu vou trabalhar com 2 categorias, que são a ideia de campo e essa ideia de normal, né? Como disse a doutora Marilena, a gente tem ouvido com frequência essa expressão, o novo normal. Eu queria abrir, então, dizendo aquilo que é do mais trágico, né? Do mais tétrico, as cenas fúnebres que nós temos assistido cotidianamente, me lembram uma frase que está no livro do professor Eugênio Raul Zaffaroni, A Palavra dos Mortos, Conferências de Criminologia Cautelar, onde ele diz que os mortos falam. Os mortos, na verdade, são aqueles que contam a história, e no caso do Brasil, né, no condomínio da pobreza, uma periferia do mundo, uma história absolutamente trágica. Mas, ao final, Melina, vou tentar ser, né, na linha do Ariano Suassuna, já que a Amélia comentou do Eduardo Galeano,
o que ele pondera ao final de um livro que eu costumo dizer que é obrigatório para qualquer estudante de direito penal, que é De Pernas para o Ar, a Escola do Mundo ao Avesso. Né? Ele faz, ao longo de uma contação do que é a verdadeira escola que a gente deveria conhecer, desconstruindo essas perspectivas que tentam se tornar naturalizadas, ao longo do texto ele vai falando pontos de vista. E ele fala sobre machismo, sexismo, racismo, o genocídio envidado, especialmente nos países latino-americanos e brasileiros. Então, eu vou trabalhar com a ideia de campo e a ideia de normal. E vou trabalhar basicamente, né, tentando aqui conectar com o que também falaram as professoras Amélia e Melina, a partir de 4 autores: Foucault, Giorgio Agamben, a Judith Butler e o Achille Mbembe. E daquilo que seja, talvez, Marilena, o questionamento sobre o que é um novo normal, e, portanto, a gente teria um antigo normal, eu diria que, tragicamente, aquilo que, como disse a Melina, é exponencialmente percebido no momento de pandemia, aonde, sem sombra de dúvida, tragicamente hoje, dia 13 de maio, cuja data rememora, né, a questão negra no Brasil, ainda que revisitada pelos próprios, vai ser lá o final do ano, a gente tem um ensaio de que hoje, provavelmente, no dia 13 de maio, a gente passará dos 13 mil mortos oficialmente por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas essa cena do normal, ou daquilo que a gente tenta pensar, né? Puxa, será que depois, será que do pós-pandemia eu vou ter a vida que eu tinha antes? Dependendo de quem faz a pergunta, Marilena, provavelmente a resposta vai ser sim, né? O capital de privilégios vão conferir, talvez tragicamente para alguns, inclusive financeiramente, uma condição melhor do que já tinham antes da pandemia, né? Aquilo que na discussão de um psicanalista, que é o meu irmão, entre a economia política e a economia psíquica, né? O neoliberalismo globalitarizado, ele consegue se reinventar nos nichos mais dramáticos. Mas das cenas daquilo que poderiam descrever o que é uma pretensão de senso de normalidade, tem uma passagem que eu reputo um dos textos mais chocantes sobre Auschwitz, e na questão do negacionismo, há quem diga que ele também não aconteceu, assim como que o coronavírus não existe, é uma descrição que o Agamben faz do que seria um jogo de futebol. Então ele diz, naquele momento, no campo de concentração, nós tínhamos os soldados da SS jogando uma partida de futebol com os detidos no campo. Era como se a gente suspendesse toda a tragédia absolutamente letal que se colocava em curso e que teria dizimado milhões de vidas durante a Segunda Guerra Mundial, para dizer que havia um senso de normalidade. E ele diz que este jogo de futebol continua sendo jogado eternamente enquanto, com o grau de violação de direitos humanos, e a gente não teria tempo, mas o Agamben é um crítico ferrenho dessa expressão direitos humanos, a gente já comentou rapidamente aqui no que a Amélia e a Melina disseram, que é uma outorga de direitos, né, no momento de caracterização do liberalismo do pensamento, tanto francês quanto inglês, pós-antigo regime. Mas essa perspectiva de um senso de normalidade,
ela faz com que, numa perspectiva nihilista, a gente esqueça uma grande parte das violações de direitos que acontecem todos os dias. E todos os dias acontecem em campos e no campo, nos quais talvez a gente não tenha chegada, né? O Newton conhece bem, o Mário Lúcio está aqui, e uma série de outros, a Mirtes, né? O campo do campo é o sistema penitenciário. E colocado, inclusive, tão longe das nossas vistas para que nós não escutemos o choro agonizante de uma população que ainda trabalha cotidianamente com a prevenção da tuberculose, que é uma doença praticamente erradicada, né? Que o próprio sistema do Ministério da Justiça, muito antes da pandemia, no seu último levantamento, afirma que uma pessoa detida no sistema carcerário tem 6 vezes mais chances de morrer do que um sujeito solto e 28 chances mais de sofrer uma lesão corporal. E claro que a gente vai fazendo um passeio pelos dados, e como disse a Melina, nós temos um grau de subnotificação terrível, mas o mapa da violência conta, por exemplo, Newton, que em relação a crianças e adolescentes, existe uma comunidade em São Paulo chamada Jardim Ângela. Lá um jovem negro tem 159 vezes mais chances de ser assassinado por uma autoridade policial do que em qualquer outro lugar. Então, essa ideia do normal, Marilena, ela, infelizmente, é um conceito, e já há autores trabalhando com o que significaria o novo normal, rigorosamente, nós estamos, tragicamente, vivendo um certo senso de normalidade. E esse é o trágico, né? Porque, de todo modo, aquilo que é esse momento novo para muitos de nós, de absoluta restrição de direitos, do medo da morte, especialmente daqueles que são tidos como os grupos de risco, é um medo experimentado cotidianamente por milhões de brasileiros. Por milhões. Cotidianamente, as pessoas de certas classes sociais, grupos politicamente minorizados, vivem o medo da morte. E isso, para eles, é o normal. Né? Então, o trágico é imaginar que essa perspectiva do campo, que o George Agamben trabalha, sobre a ideia de estado de exceção e de estado de direito, aquilo que a Marilena ponderou no final da fala da Melina, o direito ele é muito responsável pela cristalização e manutenção das violações de direitos humanos. A Marilena deu o exemplo do Código Civil. O que a gente diria, então, Newton, do Código Penal, né? Que cristaliza as mais bizarras disparidades em vários nichos que a gente pudesse pensar. E aí, o George Agamben, então, teria revisitado uma categoria, que é a categoria da biopolítica, que originariamente, eu não vou entrar na discussão se de fato a primeira vez que ela é tratada, teoricamente, foi na obra do Michel Foucault, mas eu diria que Michel Foucault deu a ela uma visibilidade absolutamente importante. E especialmente quando ele discute na formação, então, da Europa, nos séculos 13, 14, a ideia de gestão da vida e gestão da morte. Né? Então, ele vai dizer que se, num determinado momento, o soberano fazia viver e deixava morrer uma certa quantidade de pessoas, depois ele vai fazer uma troca. Ele faz morrer uma certa quantidade de gente. É ele o soberano que decide. Então, quando ele diz que o poder estatal era o poder que controlava do nascimento à morte, então a natalidade e a mortalidade passando pela gestão da vida, e ele dá o exemplo da gestão do cemitério, a gestão do açougue, é a interferência de quem efetivamente ele não vai deixar viver, mas ele vai fazer morrer, que é o que daí o Agamben vai trabalhar na sua obra com a perspectiva da vida nua. Né? Claro que existem muitas críticas, e eu também
partilho, né, de que a gente não poderia usar a obra de dois filósofos nascidos e formados no ambiente europeu, olhando realidades muito específicas, o Agamben, notadamente a questão dos campos de concentração, e o Foucault, uma série de categorias. Ele é tido como um dos maiores filósofos do século XX, mas essa ideia de biopolítica faz com que a gente pense que é o soberano que detém não a gestão da vida, mas a gestão da morte. E esse talvez seja, Newton, o efetivo poder de espada, né? Se a gente pensasse numa perspectiva freudiana, uma perspectiva falocêntrica de tudo aquilo que não faz viver, mas tudo aquilo que efetivamente faz morrer. É claro que quando a gente vai pensando num sentido mais contemporâneo e bastante atualizado, e pensando propriamente no recorte que já foi utilizado na expressão da Amélia e lembrado na Melina, é importante a gente fazer um recorte de uma perspectiva muito nossa e que, obviamente, desenha aquilo que é o espetáculo dramático da tragédia da população negra no Brasil, a partir da troca, inclusive, da expressão biopolítica para necropolítica, que é feita pelo Achille Mbembe, né? Esse filósofo camaronês que vai fazer uma releitura e dizendo, olha, aquela perspectiva de racialidade que é lida como um genocídio propiciado pelo Estado na obra Foucaultiana, de hierarquia e superioridade de raças, ela não está propriamente discutindo, né? E acredito eu, não se afirme, mas o Mbembe vai dizer, é preciso pensar sob esse ponto de vista, detidamente, que é o olhar para a questão negra. E ele vai dizer, o poder que se exerce aqui em relação a essa população é realmente o poder genocida. E a gente, já que comentei do mapa da violência, quando se discutiu a emenda constitucional que pretendia reduzir a maioridade penal, o mesmo mapa da violência que eu referi há pouco, ele trata de maneira exponencial as distinções que um garoto negro, a partir dos 14 anos, tem de ser assassinado na rua. Então, é preciso que a gente perceba, como também as professoras já mencionaram, que eu vou ter uma superposição para a qual a morte tem uma cara mais adequada. A cova rasa, que lá na época da escravatura chegou a sepultar numa praia do Rio de Janeiro, no cemitério dos Pretos Novos, aproximadamente 660 mil crianças que morriam nos navios negreiros ou chegavam aqui. É a mesma cova rasa do cemitério do Caju, que foi noticiada ano passado, né, onde se sepultam aproximadamente 6 pessoas por dia. Mas é a mesma cova rasa da perspectiva que a gente não consegue enlutar ou fazer o sentimento de luto quando determinadas pessoas são mortas, inclusive pelo novo coronavírus. E aqui estou divisando as duas últimas questões da minha fala, Marilena, que são a perspectiva da Butler, né, da Judith Butler, que escreveu, dentre os seus trabalhos mais recentes, uma obra fundamental, que é Vida Precária, que ela vai dizer, como disse a Melina, todos nós nascemos vulneráveis, ela vai usar a expressão com uma vida precarizada. E a nossa condição, nosso capital social de privilégios vai diminuindo o nosso grau de precariedade, né? Eu achei que não daria tempo, talvez dei só para complementar, mas acho que é nesse sentido a gente pensar o que significa essa perspectiva numérica de 880 mortos. Eu não sei se vocês já viram, tem uma página do Instagram construída por um grupo de pessoas independentes que são os imortais, né, ou os inumeráveis. Eles põem o nome e a filiação de todas as pessoas que foram atingidas pelo coronavírus, para sair daquilo que, como diz o Bauman,
que a morte não é só uma morte, ela é um morto, e esse morto tem um nome. E eu queria finalizar dizendo que, tragicamente, ao lado da pandemia do coronavírus, né, como eu disse hoje, provavelmente, pelo menos em números oficiais, infelizmente, devemos ultrapassar a marca dos 13 mil mortos, ela precisa também lembrar de uma última questão, né, já que eu falei da questão da racialidade, da questão da precarização. O trabalho da Butler é voltado, em essência, para a questão dos migrantes e dos refugiados, que nesse momento também estão sofrendo essas mazelas em Curitiba, a população haitiana, a população síria, enfim. Mas é a questão das mulheres, como diz a professora Rita Segato, né? Os feminicídios não são percebidos como um assassinato, senão como a retirada da vida de alguém. Então, ao final do dia de hoje, nós teremos as trágicas mortes produzidas pelo novo coronavírus, mas também a da população negra, especialmente dos jovens. Teremos, ao fim do dia, uma taxa que vem crescendo, né, Helena? A gente tem acompanhado isso, de feminicídios, então é provável que a morte de uma mulher a cada hora e meia talvez também esteja hiperbolizada. E, tragicamente, Marilena, esse tem sido desenhado como o novo normal, né? Uma espécie de convivência relativamente pacífica com a dizimação da população nacional, né? Infelizmente, já há, dentro daqueles dados que a Amélia comentou, previsões muito pouco positivas em relação aos dados, né? Eu cheguei a escutar que se estima que 78% da população brasileira será contaminada pelo coronavírus, ainda que a gente tenha um grau assintomático também elevado. Mas quando a gente justifica as mortes pela pandemia, da perspectiva de que eram pessoas do grupo de risco, numa perspectiva bastante Foucaultiana de quase dizer que era uma falha individual, que se ela não fosse cardíaca, se ela não fosse tão velha assim, se ela não fosse diabética, se ela tivesse feito exercícios. Então, a gente justifica, de fato, por essa fala historicamente sanitária, que a anterior falta de cuidado dessa pessoa é que acabou levando-a a ser vitimada, e não a situação trágica na qual nos encontramos. Tentei ficar no meu tempo, né? Então eram essas as questões que eu queria trazer para dizer ao final que, tragicamente, Melina, o novo normal, ele continua sendo regulamentado pelo Estado de Direito, né? Se nós estamos aqui organizando a primeira live sobre direitos humanos, o quanto a questão dos contratos, tecnologia e não sei o quê, já estão, sabe Deus, em que número de live, né? Porque esse pessoal corre rápido, né? E esse é o desafio para o qual nos colocamos. Mas eu fecho pensando, Melina, com o que o Eduardo Galeano vai fazer ao final desse livro, De Pernas para o Ar. Ele diz que o horizonte como disse a Amélia, esse horizonte da utopia, mas eu também acho, Melina, que é o horizonte da responsividade, né? Já que você falou de accountability, essa palavra que talvez não tenha, né, efetivamente uma tradução, mas responsividade pode ser um fato de que todo aquele ator e atriz que ocupa um papel social, especialmente quem está na trincheira de qualquer das atividades do poder público, tem que se colocar incansavelmente e, de fato, dormir com o olho aberto para pensar na preservação de direitos, seja pertencentes a quem for, mas especialmente dos grupos mais desfavorecidos política ou socialmente. Eu agradeço e permaneço aqui à disposição de vocês. Bravíssimo, doutora Priscila. Muito obrigada. Eu estou realmente aqui impressionada com a capacidade dessas três professoras, em um curtíssimo espaço de tempo, abordarem temas, ao mesmo tempo, tão delicados
com tamanha profundidade, deixando bastante claro o marco teórico do qual estou falando, o lugar da sua fala, e trazendo provocações que realmente nos sacodem, né? Nos colocam num clima de verdadeiro desassossego, aqui para citar Fernando Pessoa, todavia sempre deixando margem para compreendermos que, sob a perspectiva dos direitos humanos, nós temos saídas a serem encontradas. A professora Priscila citou agora Bauman, me lembro de uma entrevista que ele deu, e eu achei muito interessante, contundente essa fala dele. Ele diz assim, quando ele já perto da morte, já bastante idoso, perguntavam para ele essa questão do olhar para o futuro, né, do que vem por aí, e também um olhar para o passado, né? Ele dizia: a humanidade já passou por muitas crises, e a humanidade acabou saindo dessas crises, encontrou saídas para os problemas, de uma forma ou de outra, ou foi atropelada pelo que veio depois. O grande problema é a demora que se tem para encontrar essas saídas, porque enquanto aqueles que detêm o poder ficam se digladiando, ficam discutindo para saber quem é que tem razão, quem é que está certo, ou qual é o melhor interesse a ser cumprido, vidas são perdidas, direitos são desperdiçados, né? Então, eu acho que essa fala de hoje aqui, ela foi muito interessante. Começou com a professora Amélia estabelecendo esse ponto de partida da construção dos direitos, essa estandartização da pessoa através do sujeito de direito, da sua neutralidade, né? Passa pela professora Melina explicando, eu não estou aqui resumindo nada absolutamente, nem me compete isso, mas estou dizendo que foi muito interessante como dialogaram muito bem as três falas, a professora Melina falando justamente da questão essencial dos direitos humanos, que é o reconhecimento da existência de cada indivíduo, a sua importância. Então, se são 800 vidas perdidas diariamente, são 800 famílias impactadas, são comunidades impactadas, portanto, cada indivíduo é um pequeno universo, né? Então, o individual e o coletivo se completam. E a professora Priscila Placha termina falando da questão, dentre outras coisas, do normal ou um novo normal. Talvez nós estejamos assim vivendo ao longo deste século, para estabelecer um marco temporal aqui, confortáveis na linha do que seja um normal produzido dentro do direito, um normal estatal, um normal, como disse aqui a professora Amélia, standardizado, um normal criado, que na verdade de normal não tinha nada, e que uma crise como essa acaba revelando a urgência de nós nos apropriarmos dessa ideia, no sentido de realmente reconhecer a essencialidade, né, da pessoa no âmbito de tudo isso. Então, mais que as medidas sejam urgentes realmente, por mais que tudo que tenha que ser feito nesse momento invoque esse poder estatal, esse conflito entre poder do Estado e o reconhecimento da pessoa, a sua centralidade, ele realmente não pode ter lugar, porque não há escolha possível se você partir dessa perspectiva, dessa premissa, que foi aqui tão bem explicitada pelas três professoras. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu também, por conta do adiantado da hora, eu acho que vou passar uma pergunta para cada uma das professoras, e eu peço perdão até àqueles que nos enviaram, mas depois eu envio tanto para a doutora Priscila quanto para a doutora Melina, e também tem pergunta para a doutora Amélia, eu envio depois, mas se puderem responder cada uma dessas perguntas e fazerem assim as suas considerações finais, né, eu já agradeço, e vou colocar aqui a primeira pergunta para a professora Melina, que veio da Arlene Dantas Guimarães. Ela está nos assistindo de Bolonha, na Itália.
ela pergunta, ela diz o seguinte: dados da OMS apontam que em diversos países da Europa a violência doméstica dirigida contra a mulher aumentou em 60%. Entretanto, alguns países, como Espanha e Portugal, apresentam uma diminuição de denúncias neste momento. E ela pergunta em relação ao Brasil, como é que está sendo enfrentada essa realidade em tempos da Covid-19. Essa é a pergunta que foi dirigida para a professora Melina. Agradeço a pergunta, Arlene. Talvez você aí da Itália, já passado aí, ou talvez o ápice da curva possa nos mandar aí ventos um pouco mais esperançosos, né? Nós que parece que a cada dia subimos um pouquinho mais aqui em direção ao precipício. Mas a sua pergunta é bastante cirúrgica e talvez quem melhor do que eu pudesse respondê-la é a doutora Helena, né, de Souza Rocha, presidente da Comissão de Violência de Gênero, que está aqui conosco. E isso que você diz, né, Itália, Espanha, Portugal, agora no Brasil, na China, ressalta algo que é uma face muito nefasta da violência contra a mulher, em especial da violência doméstica, que é a triste democratização do tema, né? Veja como realidades culturalmente tão distintas, economicamente tão diversas, socialmente muito distantes, têm índices de violência doméstica contra a mulher altos registrados, né? Isso mostra uma universalidade da opressão que é muito perversa e que demonstra aí a necessidade de colocar o tema aí na pauta dos assuntos importantes para reflexão, em especial nesse momento, né? No Brasil, infelizmente, nós já temos dificuldades com os dados da notificação. Nesse atual momento, não existem dados confiáveis, né? Até porque a desarticulação dos serviços, né, por conta da própria pandemia, torna muito difícil essas mulheres acessarem, né, os canais institucionais de proteção. Se em tempos normais já é muito difícil para uma vítima de violência doméstica ter esse impulso, né? Em momentos atuais, como eu disse, nós vivemos aí uma agudização das violações, né? Mas nós temos algumas iniciativas muito importantes e a maior parte dessas iniciativas vem da sociedade civil, né? Existem campanhas, então, de vídeos silenciosos que chegam como auxílio às mulheres nos seus telefones, né? Maneiras criativas dessas mulheres pedirem socorro. Hoje mesmo recebi uma notícia horrorosa de uma mulher já idosa, de 70 e poucos anos, que foi acorrentada pelo seu companheiro, né? Isso mostra, enfim, essa ideia de como as mulheres ainda são vistas como objeto, como propriedade, como isso fomenta o círculo da violência. Então, de fato, no Brasil, o que antes já não era bom, obviamente, no tempo da pandemia, fica ainda mais difícil, né? Eu tenho acompanhado, mas muito pelo também o que é divulgado na mídia, na imprensa, sobre o aumento da violência, né? 2 dias atrás tem uma reportagem nos jornais falando que no Rio de Janeiro estima-se, e é sempre assim, estima-se, muito por conta das subnotificações, que tem aumentado em 50% no Rio, né? Eu li um dado que estava veiculado pela própria OMS, que na Itália a violência contra a mulher aumentou 70% no período do lockdown, né? Na China, não há dados também, porque infelizmente há uma realidade diversa, mas um dado que me chamou muito a atenção é que na rede social chinesa, que eu acho que se chama Weibo, não sei como se pronuncia, foi por 2 semanas trending topic anti-domestic violence, né? Então, veja como, efetivamente, isso que eu comecei falando, como a universalidade da opressão contra a mulher e como a violência contra a mulher é um traço característico, por mais distintas que sejam as sociedades.
isso nos reclama, e com isso já também encerro aqui mais uma vez agradecendo muito o convite para o debate de hoje, que para mim foi, enfim, uma honra e alegria falar ao lado da Priscila, da Amélia, estar com a Marilena e com tantos outros aqui que vi nas mensagens. Isso mostra a necessidade de ter esse olhar para os vulneráveis, em especial com relação às mulheres, né, de ter esse olhar de gênero também dentro desse cenário da pandemia. Eu queria só fazer um registro, que eu vi que um dos comentários foi da doutora Edni Arruda, que disse que ela era frustrada por não ser professora. A doutora Edni, sem a menor dúvida, é professora de todas nós, né? Nos ensinou aí a importância aí das mulheres na advocacia militante do Paraná e do Brasil. Então, em nome da doutora Edni, que é sempre uma referência a todas nós, eu saúdo a todos, agradeço muito pela atenção e pelo interesse no debate e, mais uma vez, me coloco sempre à disposição da OAB para o que for necessário. Muito obrigada, querida professora Melina Fachin, nossa membro consultora da CMA, da CEVIG, enfim, fez uma abordagem brilhante aqui. E eu queria comentar aqui, alguém perguntou no chat aqui se poderiam deixar contatos disponíveis. Eu queria permitir aqui a Helena estar presente, Helena de Souza Rocha, presidente da nossa CEVIG, dizer que nós estamos, que a OAB do Paraná está aí organizando um projeto. Em breve a gente vai poder divulgar aí de apoio às vítimas e da forma que nos é possível fazer, né, dentro dos nossos limites éticos e assim por diante, mas agradecemos a participação de todos. Professora Melina, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por mais comentários aqui muito entusiasmados com a sua participação e com as suas provocações também. E eu vou fazer uma pergunta para a Priscila. Também fiz aqui uma seleção aleatória, se puder fazer um comentário, ela vai muito ao encontro daquilo que foi a conclusão da sua fala. A recomendação 62 do CNJ pretende proteger os sujeitos privados de liberdade, mas no campo socioeducativo estamos sendo omissos ao deixar os adolescentes da semi-liberdade sem amparo estatal, estamos jogando eles nas ruas. Este novo normal não pode ser mais violento e cruel? É o Eduardo Rabelo, de Brasília, que te pergunta. A recomendação 62 do CNJ e as duas decisões do STJ sobre a matéria e uma do STF colocam, na verdade, em evidência, como eu tinha dito, Marilena, a situação mais dramática da qual a gente tem em termos de violação de direitos humanos, que é o cárcere, né? Tragicamente, esse cenário, ele foi motivo da primeira conferência sobre presídios no século XVIII, então a gente realmente está num momento bastante dramático. O que eu tenho acompanhado, e até não sei se o Anderson ainda está aqui, trocamos uma mensagem rápida, eu não sei exatamente, Rabelo, qual é a realidade de Brasília, mas aqui há uma recomendação, uma interpretação da recomendação 62 e a sua ampliação de compreensão em relação ao sistema socioeducativo, com um olhar que eu diria, e o Anderson pode concordar comigo, é bastante humanizado. O problema não é só, penso eu, Rabelo, nesse momento da pandemia, mas é a situação normal, Marilena, de quem sai do sistema tanto penitenciário como socioeducativo, o que vai acontecer na rua, então, especialmente nessa circunstância de economia bastante complexa, né? Uma grande parte dessas pessoas trabalha em atividades informais, né? E estou dizendo, inclusive, dos adolescentes, que nós sabemos que trabalham rigorosamente, né?
e que não teriam uma possibilidade de alocação social adequada, o que gera uma questão absolutamente autorreferente, de que talvez participando, então, de novos atos infracionais, assim como os adultos de novos delitos, viessem a ser pegos pelo sistema e a justificativa seria, tá vendo, não adianta a gente liberar. Esse é um checkmate complexo, né? E ele vai tanto da posição da política pública, de ter uma perspectiva de reintegração de quem é liberado, seja no momento da pandemia, mas também nas circunstâncias pré e pós-pandemia, mas o sistema socioeducativo requer, então, um dado a mais. E eu diria, Rabelo, que no campo da criança e adolescente, não sei se o Anderson concorda comigo, não só na perspectiva socioeducativa, mas também das crianças que estão em medidas protetivas. Né? Esse é um drama, é uma matéria da minha atual Câmara de Julgamento, né? Essa é uma situação das mais dramáticas, né? Porque ela não deve ser pensada como uma medida de institucionalização a partir da pobreza, mas as condições de alta vulnerabilidade dessas crianças e adolescentes, também no marco da pandemia, exigem esse óculo delicado. E no recorte, se me permite, Melina, nunca posso deixar de considerar a situação peculiar das mães e gestantes no sistema prisional, né? A menina falou sobre a violência doméstica, a gente tem, brinquei com a Helena, nos encontrado muito nessa temática, né? Sevige e Sevide, até na linguagem fazem um casamento bem próximo, Helena, mas a situação das mulheres gestantes e mães no âmbito do sistema carcerário também é um daqueles nichos que inspira muito cuidado, né? A gente sabe que, como eu falei lá no começo, Rabelo, tuberculose ainda é uma doença comum. Para essas mulheres, Melina, é muito comum a sífilis, né? O Estado há muitos anos não adquire penicilina, que é um tratamento muito eficaz para sífilis e as decorrências para os bebês, enfim. Então, Rabelo, nesses 3 recortes, a recomendação do CNJ, de número 62, ela exige um olhar não só durante, mas especialmente esse investimento público, e o cobertor do Estado é sempre curto, nós sabemos, mas que aí há uma espécie de autojustificação pela não destinação de recursos para essa população nesses 3 nichos, mulheres, homens e adolescentes. Eu vou, então, fechar com isso, Marilena, agradecendo muito, muito mesmo essa oportunidade, como já disseram a Amélia e a Melina, de a gente reencontrar grandes amigos e amigas, né, das trincheiras das questões mais difíceis, né, que é pensar posições proativas e de proteção aos direitos humanos, cumprimentando o Newton pela iniciativa da comissão, a Mirce e todos os integrantes, mas especialmente a OAB, Marilena, em sempre deixar esse tema em evidência. Eu espero realmente que a gente tenha outros debates e, como eu disse, todo mundo dormindo com o olho aberto, né? Porque com violação de direitos, especialmente de direitos humanos, a gente não pode pactuar em nenhum sentido, não há relativismo, não há justificativa, e acho que é nesse sentido que a gente precisa pensar, e mais do que nunca, eu tenho sempre conversado com a Helena, né, com a Ana do MP, a Lívia da Defensoria, Marilena, a gente conseguiu perceber que a união de forças, ela minimizou completamente qualquer eventual disparidade de posição processual que a gente tivesse, né, Helena? E acho que essa conjuntura, ela é aquilo que precisa ser pensado para que talvez a gente tire, Melina, uma posição positiva de que minimizar eventuais diferenças institucionais, mas unir força em torno de pautas reais, talvez seja uma lição que as instituições do sistema de justiça possam tirar dessa pandemia. E eu penso isso positivamente. Então, Marilene, em teu nome, agradeço a diretoria da OAB, em nome do Newton, a Comissão de Direitos Humanos e aos demais que estão aqui. Obrigada.
Muito obrigada, professora Priscila, encerrando com chave de ouro aqui, parabéns, bravíssimas as palestras hoje, nos deixaram muitas questões aí em aberto, até, eu acho que para o doutor Newton, já estou provocando aqui para a gente fazer, doutor Anderson, para a gente fazer uma continuação, porque foram muitas questões que foram trazidas à lume aqui, que eu acho que nós vamos precisar realmente que esse seja apenas o primeiro aí de um ciclo de debates, principalmente nesse período aqui da pandemia, né? E essa mensagem da doutora Priscila, eu acho que ela nos traz aí também o senso da responsabilidade, né? A responsabilidade no sentido da Hannah Arendt, daquela responsabilidade das gerações, né? Em relação àquilo que no futuro vão olhar para nós, né, os nossos descendentes dessa geração, e perguntar onde é que você estava, o que foi que você fez, né, como é que você não impediu que as coisas chegassem a esse nível, né, de degradação, com tanta realidade sofrida que nós temos visto. Hoje, se você ligar a sua televisão por 10 minutos, 15 minutos, em qualquer noticiário, você vai ver que a realidade, doutora Priscila, ela é muito crua. Então, falar em normal, de um normal que vem lá de trás, de um lugar de conforto, de um lugar de teoria, de um lugar, é uma coisa. Agora, viver o que essas pessoas estão mostrando, e que talvez seja a síntese de uma realidade que estava distante e que agora nós já não temos mais o benefício da ignorância, né? De compreender. Ela está aí na nossa porta diariamente, são 800 vidas, 800 famílias por dia, e que a gente tem a capacidade de transformar. Então, eu acho que foi muito bem colocado pela doutora Melina aqui, todos que estão aqui, advogados ou não, mas principalmente aqueles que são advogados, que trabalham nas nossas comissões da OAB, está aqui a comissão ACVIG, está a Comissão da Mulher Advogada, Pacto Global, especialmente a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, todas as outras comissões que estão aqui. Eu acho que nós temos aí um lugar privilegiado em que nós podemos realmente minimamente, né, ser agentes de uma conscientização e de uma transformação. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada, agradeço, doutor Newton, pela oportunidade, ao doutor Anderson, foi um prazer imenso estar aqui do lado da doutora Melina Fachin, doutora Priscila Pacha, da minha querida amiga doutora Amélia, e eu devolvo a palavra ao doutor Newton, então, para fazer o encerramento e a despedida. Muito boa noite a todos. Boa noite, doutora Priscila, doutora Melina, doutora Marilena. Olha, eu não tenho palavras para descrever hoje a alegria que eu estou sentindo. A gente assistir toda noite nessa pandemia, há 40, 50 dias, toda noite a gente sofre assistindo jornais, né? E agora aqui eu tô até emocionado, confesso que eu estou emocionado, e saber que eu tenho companheiros que pensam da mesma forma, que sofrem da mesma forma pelos direitos humanos. Tô emocionado mesmo. Então, gostaria de agradecer a doutora Priscila, a doutora Melina, a doutora Marilena, muito obrigado a todos, parabenizar aqui o Anderson, que foi o grande artífice, Mirtes, Camille, né, Lina, todos, o Henrique, né, todos que participaram da comissão para que fosse possível hoje essa live. E não vai, é a primeira, mas não vai ser a última, né? Então, é a primeira de muitas. Então, doutora Priscila, minha amiga querida, realmente minha amiga da trincheira mesmo, né? Quantas rebeliões lá na PCE juntos, né? Doutora Melina Fachin, muito obrigado. Doutora Marilena, muito obrigado, né? E eu declaro encerrado e a luta continua. Né? Um grande abraço a todos, muito obrigado de coração. Boa noite, um grande abraço.